terminar de analisar. Bora, bota aí na tela aí. Eu tô curioso pra saber a sua opinião. A minha opinião, vamos lá. Coloca aí antes, eu acredito que o Remo Que é a faz minha ou de Paiabner? 100% de Os dois. imparcialidade. Vamos lá. Primeira rodada, Vitória e Remo, empate. Segunda rodada, Remo e Mirassol. Remo e Mirassol, segunda rodada. Mangueirão. 80 mil pessoas. Empate. 2 pontos. Atlético Mineiro e Remo. Terceira rodada. Olha, a bola tá aqui, não quer a bola? Empate. 3 pontos. Quarta rodada, Remo Internacional, Remo ganha. 6 pontos. Quinta rodada, Remo e Fluminense, dá Remo. 9 pontos. Sexta rodada, Curitiba e Remo, empate. 10 pontos. Flamengo e Remo, vamos tomar uma pizza no Maracanã. 1-0 Leão. Oitava rodada, Remo e Bahia, empate. 11 pontos. Empate. Ah, então saiu na média que a gente fez aqui, pô. Então pronto. Não, você está falando que tá apenas para todo mundo. Não, Mas no meu voto saiu 10 pontos, matar os 10 pontos, João Vanderlei saiu quanto? 9? 9, que ele é 9 secador. pontos. Ele Eu seu deu 11. falei que ganha do Vitória, empata com o Mirassol, perde do Galo, ganha do Inter, empata com o Fluminense, E mais um empata empate, com o Coritiba, perde pro Flamengo e empata com o Bahia. Conceição. Bora que bora. Começo dando uma informação. A situação do Remo em relação ao Jajá, tá? Essa novela aí, Pois é, cara. Ontem parecia que estava tudo ok, porque o Goiás tinha dito pro empresário do A jogador... verdade é que o Goiás quer se aparecer. Não, Que isso? o Goiás disse pro empresário do jogador o seguinte, tá, a gente vai vender por 3... O Goiás queria 5 milhões na negociação. O Remo ofereceu 3,5, o Goiás aceitou. Então fechou, fechou. A gente vai pagar parcelado. Beleza? Beleza. Aí depois o Goiás disse, não, a gente que só faz negócio se for à vista. Aí o Remo disse, então vai pra ponte que partiu. O Remo saiu do negócio. Aí De vez? Saiu. Agora vai ficar aí o empresário tentando, já fazendo cara torta. Já vi o anúncio no Instagram hoje, que o Jajá vai ser relacionado para a próxima partida do Goiás e tal. Então tá essa pegada aí. Aí tu vai pra rede e tu vê lá o quê? Torcedor do Remo, epa, não vale tudo isso, tu é doido. No final do ano ele vai sair de graça. Epa, tem jogador no mercado melhor, então tá essa parada. Lucas Lima, tudo ok, o Remo já disse, pago tanto. Ele tá entre ganhar menos no Coritiba e morar lá em Curitiba, que é diferente. O Coritiba é o time. Curitiba, com Cu, CU, é a cidade. Então, ele está entre ganhar menos no Coxa, mas morar em Curitiba, ou ganhar mais no Remo e morar em Belém. Ele está com essa dúvida só. E o Goiás não tá nessa briga? Tem o Goiás também, pelo meio, tudo e tal. Mas, pô, se ele tem 2 propostas de Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai jogar na Série B, eu acho que não sei não, tá? Então, vamos lá, vamos aguardar. Foi só 2 informações que eu dei aqui a princípio. O Goiás está dificultando tudo. Parece que eles querem dar uma esperança, às vezes, acertando tudo, acertamos. Aí depois, não quero receber de tal jeito, quero receber de outra forma. Aí depois muda a negociação. Os caras, a verdade é que os caras estão sem palavra lá, né? Porque se acertaram tudo, Remo, Jajá e Goiás, acredito que tudo por intermediado pelo empresário do Jajá, o Goiás voltando atrás na palavra não fica bom. O volante do... Querem sacanear com o clube do Não querem Remo, com o jogador. propositalmente dificultar essas negociações? Né? Querem sacanear com o Remo e também com o jogador. Só pode, cara. Olha, é muito fácil a gente chegar aqui e advogar a causa própria. Aqui a gente vai sempre estar defendendo, logicamente, o futebol paraense. Ok? Só que é o seguinte, gente. É um ativo hoje do Goiás. Sim. Também é um ativo do Goiás. O que pega nisso tudo é que o jogador, ele ultrapassou os limites também. Porque a partir do momento que tu entra no teu Instagram e diz que o executivo quer prejudicar a negociação, quer pegar ponta e tudo mais, eu acho que ali encerra qualquer tipo de relacionamento entre o profissional, o jogador de futebol, porque se o empresário do cara que escreve isso, também fica ruim, mas é menos, né? O jogador ainda diz, esse cara tá doido, não é bem assim, aquela coisa toda. Mas a partir do momento que o jogador faz isso, e talvez esse fosse o desejo do jogador de fazer contra o clube ou contra o dirigente, assim, maior, o presidente. Só que lá no Goiás não tem a figura do presidente, né?
Eles têm um colegiado lá, não sei como é que eles levam isso. E aí, uma outra coisa também que veio para atrapalhar esse negócio, porque a torcida do Goiás está cagando pro Jajá. Essa é a verdade. Ela está agradecendo que o Remo quer levar pelo valor que está se informando, né? É essa rivalidade que a imprensa, acesso, parte da imprensa de Goiás tem em relação ao Remo, em relação... Aí fica cobrando, o Goiás vai ser besta, que não fica metendo corda. Sim. E lá como aqui, corda da imprensa e das redes sociais mexe com a cabeça dos dirigentes, né? Então, a situação, ela é essa, tá? E eu prometo só falar do Jajá agora. Se for anunciado, né? O volante do Fortaleza foi me dito hoje de manhã. Zé Wellison. O Zé Wellison, que só basta ele assinar o contrato, a papelada já foi... Porque tem uma situação... Ele está lá com o time? É que o Fortaleza deve salário, deve FGTS, deve FE, deve 500 mil reais para ele. E o Remo estaria assumindo esse débito do Fortaleza para ele assinar e vir se apresentar. Resolver logo a bronca lá, né? Se apresentar ao clube do Remo. Já aquele meia do esporte... Fábio Matheus. O Fábio Matheus, o esporte quer dobrar a proposta. Aí, então... Mas ele quer... O que a galera não está acreditando que o Remo tem, aí joga um valor e depois o Remo aceita e eles pedem outra aqui. Nesse caso do esporte, eu acho que é mais desespero por dinheiro mesmo. Nesse caso do esporte. Não, mas eu falo porque pelo que a gente está vendo, o Remo oferece uma coisa, o time pede uma coisa, o Remo fala, eu vou pagar, aí o cara não paga mais. Tipo, é uma situação que parece que eles ofereceram um valor achando que não ia rolar e olha, não entendam diferente, tá, Yuri? Assim como o Remo continua contratando jogadores para a posição que tem muita gente, vai sair gente, Yuri. Vai ter que sair gente. O Remo não vai suportar uma folha de 40 jogadores. O que ganha menos ganha 3 dígitos de 100 mil reais, por exemplo. Entendeu? É complicado. Então, isso aí também vai chegar o momento desse corte, né? Vai chegar o momento. Pode fazer algo como alguns times fazem, né? Que enche o elenco e aí empresta a parte, deixa trabalhando, rendendo lá, evoluindo um pouco, o que tá aqui joga. Ainda tem mais, né? Tu reposicionar o jogador no mercado, pode ter jogador que a Série B não queira. E aí o cara sairia de uma A para C, por exemplo. Sim. E a janela vai permitir esse tipo de transferências, né? Esse ano. Porque com essa mudança aí do Campeonato Brasileiro, né? Tem gente que vai fechar a janela no dia 3 de março e tanto aqueles jogadores que estão encostados aí na Série A, quanto aqueles que estão jogando em clubes menores, por exemplo, no Campeonato Paulista, mas que tem nível para jogar a primeira divisão até, a maioria deles a Série B, se não arrumarem um clube até lá, vão ficar meio que a ver navios, né? E a única opção vai ser a Série C. E até assim, até o próprio Paysandu tá apostando nisso. Até em relação a essa janela, João, esse ano tem essa mudança em relação ao Campeonato Brasileiro e vai ter um impacto direto em trocas entre os times da Série A, porque até a 4ª rodada da Série A, a janela ainda vai estar aberta. Então os clubes vão poder trocar jogadores até a 4ª rodada da Série A. O limite aumentou para 9 jogos. Né? Não, aumentou para 12. Eram 9, aumentou para 12. É que a mudança de calendário já permitiria essa mudança, porque até a 4ª rodada a janela está aberta. Então o cara que vai estrear num time, ele pode até jogar em outro. Então, até essa questão do mercado da Série A vai ser bem diferente esse ano. Você pode fazer 11 jogos na Série A e trocar de clube e jogar o mesmo campeonato. Que aumentou esse limite. Antes eram 9 jogos. E lembrando que até o momento a previsão é que a outra janela, né, depois dessa 3 de março, só seja ali no período da Copa e tudo mais, e até lá vão ser 18 rodadas. Então até a 18ª rodada é antes da Copa, e aí vai ter a abertura de janela e tudo mais, e depois da Copa continua com mais 20 jogos de Campeonato Brasileiro. Então a gente tem janelas diferentes que vão mudar muito essa cara do mercado, principalmente da Série A do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que muitas vezes os jogadores de Série A eles vão esperando para ver se pinta ali uma oportunidade e tudo mais. O time da Série B fica esperando ele, mas esse ano a própria Série A deve absorver muitos jogadores que estão encostados. Mas esse esperar compreende o seguinte: os estaduais grandes do país já terem iniciado, a Série A quase acabado já, né? Não é bem assim também. Começou semana passada. Não, mas é porque a janela fecha dia 3 e os estaduais terminam dia 8. Ou seja, os times que não forem para as finais dos estaduais podem já estar eliminados ali antes da janela da Série A se encerrar. É isso. Vamos que vamos, porque atrás vem gente. E o que o Remo tem feito? Ele está treinando lá em Camaragibe
Isso. No Nordeste brasileiro, lá no Recife, em Pernambuco. E ele tem jogadores lá que ainda nem apresentou. Né? E alguns que nem anunciou, né? Que nem anunciou oficialmente e tal. Então, dia a dia a gente é surpreendido com mais uma apresentação. Por exemplo, o Aleph Manga, ele já estava 6 meses, aí botaram ele na entrevista coletiva. Mas ontem foi a vez de apresentar mais um zagueiro, né? Mais um zagueiro, olha aí o Pana, lindo o Pana, né? Olha o tiozinho aí, Walter Lima. Falaram que ele parece ali no Bente mais novo. É o Walter Lima do Paraguai, olha aí. Paraguai não, ele é colombiano, né? Eu tô vendo uma série colombiana, rapaz, de um livro colombiano, é muito doido, olha, vocês precisam assistir. Agora são 3 temporadas... Não, 3 temporadas de 60, 70 capítulos cada uma. É uma novela mexicana, chama Rosário Tavares. Meu amigo, é uma coisa emocionante. Assim, é uma coisa maluca. Quem é esse cara aí? É o Léo Andrade, novo zagueiro do Clube do Remo. Foi apresentado ontem, né? Ele parece o menino do Scooby-Doo, como é o nome dele? Salsicha? O Salsicha, né? Com barba. Ele passou muito tempo jogando em Portugal, né? Ele fez um profissional praticamente dele todo no Brasil. Ele chegou a fazer 10 jogos apenas no Coritiba, no profissional. Foi formado na base do Coxa, né? E estava por último na Coreia do Sul. Segunda divisão da Coreia do Sul. Jogando, né, né? pelo Suwon Blue Wings da Coreia do Sul. Fez 2 gols por lá, pouco mais de 25 jogos. Então, um zagueiro que agora repatriado pelo Clube do Remo. Já também passou pela Grécia. Esqueci agora Portugal. outro país. Além de Portugal, ele também passou por outro país que agora me fugiu a cabeça. Isso, Rússia, bem lembrado. Passou pelo Kirk da Rússia. Isso. Então agora ele está voltando para o Brasil depois de 7 anos. Tá aí o Léo Andrade. Ele basicamente, como tu falaste, né, João? Ele basicamente nem jogou no Brasil, né? Ele só fez a base ali no Ele fez no Coritiba, base no Portugal, né? também, não foi? Ele jogou no Marítimo Sub-20, se não me engano. Não, ele jogou no Marítimo Profissional. Foi 5 anos. Mas ele chegou a passar no Marítimo B, que não é exatamente o Não, Sub-20. mas ele jogou 3 anos depois no ele foi profissional pro no Marítimo. Subiu Passou pro 3 profissional. anos jogando a primeira divisão. E o Léo, ele é até uma característica interessante, como ele é um zagueiro canhoto e ele já jogou de lateral esquerdo, ele sobe como lateral esquerdo lá no Coritiba, ele tem muito essa característica de construção e tudo mais. E eu não sei nem, cara, se ele não vai ganhar uma oportunidade aí na lateral esquerda do Remo. Porque existe o Jorge, existe o Sávio, são jogadores que têm características completamente diferentes, e o Remo ganha mais essa opção do Léo. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o Kaique merece uma oportunidade dentro do time titular, e aí tu tem um cara que te entrega uma capacidade defensiva, que, por exemplo, o Sávio, eu não vou cobrar a defesa do Sávio porque ele não é o forte dele, e pode te entregar um ataque melhor do que o do Jorge, que o Jorge não vai pisar, atacar a linha de fundo, ele nunca foi exatamente esse cara, e agora mesmo que ele não é. Então pode ser uma opção também nesse time do Osório, que gosta de mexer bastante. E como o Remo tem muitos zagueiros, o torcedor já fica pensando pode jogar com um sistema com 3 zagueiros, e num sistema com 3 zagueiros, o Léo, como zagueiro pela esquerda, tendo liberdade para construir, seria bem interessante também. Me chama muito a atenção, Matheus, pelo tamanho dele, né? Ele é um zagueirão de 1,89 m, e eu fui olhar a média de altura assim, do elenco do Clube do Remo. A gente tem, por exemplo, o Claudinho, 1,87 m, o Tassano e o Kaique Almeida tem 1,86 os dois, o Thalisson 1,90, o Pana 1,93, o Aleph Manga 1,90 e o Carlinhos 1,95. Fora o Leonel Pico, que tem 1,92, que pode chegar, e o Bruno Prachedes de 1,86, né? Que para um meia, né, é muita coisa. O Remo tá montando um elenco bem alto. E se a gente for levar em consideração o nível do campeonato que o Remo vai jogar na Série A, muitos jogos serão por uma bola, né? Pode ser que dessa estatística, que pouca gente olha, que é a altura dos jogadores, venha aí um estilo de jogo que o professor Osório possa implementar, né? Focado em bolas aéreas, bola parada, por que não? É um recurso, né? É um recurso também. Se não ganharmos no futebol, ganharemos no basquetebol ou no voleibol. Se bem que no basquete 1,89 é como se fosse 1,5 m, né, mano? Depende da posição, né? Vocês pegam os times grandes na copinha, irmão, é só moleque de... Tem um cara do Internacional que é simplesmente... Não parece ter 20 anos, sabe? O cara dá 2 do Mataus. Irmão, pro cara hoje com 1,70 m
ter chance numa categoria de base do time grande, ele tem que ser muito diferente com a bola no pé. Muito diferente. Hoje em dia é o tamanho e a sem-vergonhice que o povo quer. Fala, mano. Inclusive, em relação a isso, tem um time, fugi agora, não lembro se é o Sport ou se é a Ponte, tem um goleiro da base que ele tá arrebentando, só que tem ali uma questão que é a altura. Ele pode ser que ele não vá pro profissional justamente por conta da altura. Então, realmente é um ponto que em várias equipes, principalmente na formação de atletas, acabam levando em consideração. Mas se fosse por isso, por exemplo, a gente não teria ali um Hendrick sendo o craque da Copinha com 15 anos como ele foi, né? 3 anos atrás. Abner Luiz. Vamos que vamos! 13 horas, 14 minutos. Está definido quando o Remo volta, hein? Sábado. Sabadão tá em Belém. Isso. E o Águia vem para Belém sexta de manhã. Começa a viagem rumo à capital paraense. Muito bem. Aí deve passar direto pro hotel, né? Logicamente. Possivelmente. Os relacionados para o jogo, né? Isso. O resto pode dar um cheiro na nega, né? Porque já pensou, A ver se o Remo vai manter, né? Uma prática que começou no final do ano passado de divulgar a lista de relacionados. Verdade, né? Na reta final da Série B, o Remo divulgou ali os relacionados. E não causou prejuízo nenhum, né, João Vanderlei? Às vezes os times escondem e tudo mais, como se fosse uma grande surpresa ali e tudo mais. Eu acho que... O cara mandou aqui, Abner, avisa uma multi para ele parar de tomar gás hélio, olha. Né? Que isso? É que ele imposta a voz, entendeu? Não, a minha voz é naturalmente assim. Olha aí, tá vendo? Não é efeito, né? Não é efeito. É a minha voz fazer Detalhes tão pequenos de nós dois. Olha só, Conceição! São 13 horas, 15 minutos. Informações sobre o adversário do Remo, né? O Águia, ele tá treinando lá em Marabá. Ele chegou a fazer 2 amistosos de pré-temporada no Piauí. Teve 2 movimentações ali contra times do Piauí. E o Águia, ele vai continuar na sua preparação durante a semana. Treinou no Zinho, treinou também na Arena Itacaiunas, que é o novo estádio, né, de Marabá. E a expectativa é que o Águia chegue a Belém ali no final de sexta-feira e tudo mais. E a gente fica nessa curiosidade porque o Águia, ele já vem com uma preparação há um mês mais ou menos. Então ele pode, quem sabe, aí vir com um ritmo mais forte que o clube do Remo. Então, apesar do Remo ser muito favorito para essa Supercopa, é ver como é que chega fisicamente nessa equipe do Águia de Marabá também para essa partida. Porque a gente até fala, para o Remo não muda muito, mas para o Águia é um jogo que... Se o Águia é campeão de uma Supercopa em cima de um Remo, no Paysandu, nesse caso do clube do Remo, é um título muito relevante na história. Então, o Remo entrar com essa mesma... Olha, lembra Águia, quando né? o Remo estava na Série A, a gente disputou a Copa Pará contra eles e ganhamos. Seria um feito impactante. Então, o Remo ele tem que saber que o Águia vem com faca nos dentes para esse confronto aí de domingo. É o Águia. Foi? O Cri. Será que ele joga? Depois de o Águia ganhou esse jogo? Vou confirmar aqui. Olha aqui, o José Comé Black tá falando. Fala, E filhão. o Cri joga depois do destaque dele? Vai jogar, pô. O Cucri. Ele já vem quente, né? Dá tempo dele chegar, será? Tá, pô. Meteram um avião aí pra ele chega aqui. O Cuca ele vai ser o único a vir de avião para o jogo de... Tá aí, olha, uma boa pergunta. Eu duvido, cara. Pô, que o dá Águia tempo? não consegue fazer o esforço de pagar uma viagem, uma passagem de avião pro cara de volta? Consegue Pelo amor de sim, Deus. pô. Consegue sim. Deixa eu ver o que é isso aqui. Xin Hong Tou Natan. Meu Deus Isso é do céu. chinês? Chinês.